Olá pessoal, tudo bem? A professora Elitânia. Nós vamos dar continuidade à disciplina de biologia celular, por enquanto na modalidade online, pelo menos até passar essa quarentena, até o país conseguir controlar essa pandemia. Para começar, vamos relembrar? Bom, evolução celular. O que vocês lembram de evolução celular? Teorias iniciais. Falamos de abiogênese, onde os cientistas, as pessoas acreditavam que a vida surgia da vida inanimada de uma geração espontânea. E a teoria da biogênese, que é aquela que fala que, olha, é necessário que haja um ser pré-existente para que haja continuidade da vida. Então, é preciso de um ser ancestral. Todos os seres vivos surgiram a partir de um ancestral comum. Então, a gente discutiu várias teorias e, dentre elas, uma das principais, que é a de Oparin e Haldane, dois cientistas, um inglês e um russo, que vão publicar simultaneamente um artigo científico que vai falar da sopa primordial. O que é essa sopa primordial? É que lá, em algum momento do nosso processo evolutivo, as moléculas químicas elas ficavam dentro de uma poça de água, com os raios ultravioletas, as chuvas ácidas, as chuvas que aconteciam o tempo todo, a evaporação, a chuva evaporava, chovia, evaporava, os vulcões entrando em erupção, houve ali a agregação de partículas, que eles vão chamar de partícula coloidal. Essa partícula coloidal, ela vai dar origem aos colóides. Esses colóides, por sua vez, vão começar a formar ali os aminoácidos, que vai dar origem aos coacervados. Esses coacervados, eles já passam a ter uma membrana em volta ali desses aminoácidos. Com a formação de proteínas, a gente tem também logo a formação de ácidos nucleicos, e aí a gente vai ter o que a gente chama de célula ancestral comum, né? A primeira célula que existiu. Dentro desse processo evolutivo, nós temos aí praticamente dois grupos de seres vivos. Nós temos aí os procariontes e os eucariontes. Quem são esses dois grupos? As células procariontes são células mais simples, elas não têm muitas organelas, elas vão ter a presença apenas do ribossomo, que vai ser para a produção de proteínas. Elas não vão ter membranas dentro dela, nem as outras organelas que vão estar nas células mais evoluídas, chamadas eucariontes. Então, de acordo com a nossa imagem aqui, não sei se vocês conseguem perceber que ao surgimento aqui, a entrada de duas organelas dentro de uma célula no processo evolutivo. O que é isso? Nós chamamos isso de simbiose. Essa simbiose, ela vai ser a entrada de uma bactéria mais primitiva dentro de uma bactéria de uma célula mais evoluída, e vai permanecer ali dentro viva. Ambos serão beneficiados. E aí, no caso da mitocôndria, a célula que vai receber essa mitocôndria, ela vai oferecer abrigo, ela vai oferecer o alimento para ela, e a outra vai pegar o quê? Ela vai pegar esse alimento, que no caso é a glicose, e vai quebrar essa molécula de forma eficiente e vai gerar uma energia para essa célula. E a gente vai chamar esse processo de respiração celular. Mais tarde, em um grupo de células específicas, vai ter a entrada de um outro ancestral mais primitivo, que nós vamos chamar de cloroplasto. O cloroplasto é um processo bem semelhante ao da mitocôndria, só que ele só vai existir em alguns seres vivos, são os vegetais, algas, alguns protozoários, que vai ter a presença do cloroplastos, e nós animais, vamos ficar fora aí de receber essa organela. O que ela vai fazer? Ela vai pegar a luz solar de forma extremamente eficiente e vai transformar ela junto com a molécula de água e gás carbônico, que ela vai retirar da atmosfera, e vai transformar em alimento para esses. As biomoléculas. Quem são essas biomoléculas, né? Então, nós falamos muito dos chomsps. Quem são esses chomsps? São o carbono, hidrogênio, oxigênio, nitrogênio, fósforo e enxofre. Essas moléculas são as moléculas que nós vamos precisar em grande quantidade no nosso corpo, são as principais.
Nós vamos usar aí, brincando assim, basicamente a tabela periódica inteira para nossa sobrevivência. Só que em grande quantidade mesmo serão essas as principais, os outros elementos químicos a gente precisa em pequena quantidade para o nosso processo metabólico. E aí, dentro das biomoléculas, nós vamos ter os nucleotídeos, os aminoácidos, os carboidratos, que vão ser formados aí, vai ter uma participação muito importante na constituição da nossa formação mesmo, da estrutura física do nosso corpo. E aí a gente tem também os lipídios, que são extremamente importantes, que vai estar presente em cada membrana plasmática na constituição e na proteção dessa célula, né? Falamos também da água, da importância da água para os seres vivos. Lembrando que se os seres vivos surgem de uma sopa, né, lá da sopa primordial, a água ela vai ser extremamente importante para os seres vivos. Não existe vida da forma que nós conhecemos sem a presença de água naquele organismo. Depois falamos do citoesqueleto. Quem é o citoesqueleto? É uma organela, né? Ele vai ser a estrutura das células. Esse citoesqueleto é o que vai dar a morfologia celular. Ele é composto por 3 filamentos principais, o filamento intermediário, os microtúbulos, os filamentos de actina, e vão dar aí toda a estrutura, todo o suporte das células. A parede celular, ela vai estar presente em alguns organismos. A constituição da parede celular, ela vai mudar dependendo do organismo. Se eu estiver falando de um vegetal, lá no vegetal eu vou ter a presença da celulose. No fungo eu tenho a presença da quitina como material constituinte dessa parede celular. Se eu estiver falando de uma alga, as algas castanhas, as algas vermelhas, por exemplo, eu vou ter a presença do agar, da carragenina, do alginato, nessa constituição, né, que dá aquela estrutura gelatinosa das algas. E ela tem ela serve de proteção da parte interna dessas células. Ela é composta por 3, né? Em algumas são 3 e algumas são 2. Lamela média e parede primária. A parede primária, ela existe em todas as células que têm parede celular. A parede secundária, algumas folhas, uma folha nova, ela é recém-nascida, ela vai ter essa parede primária bem fininha, bem simplesinha. Então, ela não tem ainda esse acúmulo para ter essa parte da parede secundária. Vocês estão vendo essa segunda imagem aqui? É a imagem de uma bactéria. Vocês lembram? Bactéria gram-positiva e bactéria gram-negativa. Qual que é a diferença entre elas? A presença de uma parede celular a mais, uma outra parede de proteção que as células gram-negativas vão possuir. E aí existe um teste que dá para ser feito em laboratório que vai falar que se uma bactéria ela é gram-positiva ou se ela é gram-negativa. A bactéria gram-negativa ela é mais difícil de ser combatida com os antibióticos, porque há uma dificuldade desses antibióticos penetrarem lá no centro da célula para eliminar o seu DNA. Então, se fazer essa ruptura aqui da parede. A membrana plasmática. Falamos também da membrana plasmática, que é uma das mais importantes que vocês precisam saber, porque a gente precisar para outras disciplinas. Essa membrana plasmática, ela possui uma camada dupla, né? Aqui a gente tem lipídios aqui na parte de cima, lipídios no centro, lipídios no... Só que essa parte aqui de cima, a gente fala que ela é polar. O que isso quer dizer isso? Que ela tem afinidade com a água, ela consegue se comunicar muito bem com a água. Essa parte aqui, no caso dessa minha imagem, essa parte verde, ela não consegue, ela não gosta de água de forma alguma. Então, ela é hidrofóbica, ela é totalmente hidrofóbica, ela tem fobia de água. E aí, ela não vai permitir a passagem de água. Mas então, por onde que passa a água na célula, no caso de um processo de osmose, por exemplo? Vai passar aqui, ó, por dentro dos canais de proteína. Lembrando que dentre as funções da membrana plasmática, uma delas é a
permeabilidade seletiva. Essa permeabilidade seletiva, ela vai acontecer por meio de 3 processos, que é a osmose, a difusão, né, dentro que é o transporte passivo, né, o transporte passivo tem a osmose, a difusão e a difusão facilitada, o transporte ativo, que vai envolver o gasto de energia, que é quando a célula precisa de alguns sais específicos, por exemplo, ela precisa de potássio, então ela vai gastar uma energia para buscar uma molécula de potássio lá fora e colocar dentro dela. Ou do transporte em quantidade, que aí você vai ter a endocitose e a fagocitose. Então são as 3 formas aí de transporte. Tranquilo até aqui? Ótimo, né? Então vamos passar